Quero cumprimentar todos os irmãos presentes que estão assistindo pela live com a paz do Senhor. Quero deixar aqui, registrado um motivo de alegria e gratidão por estar junto com os irmãos aqui da UMADEF, do nosso setor 44, adorando e bendizendo o santo nome de Jesus. Também agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Fábio, que nos fez o convite para estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor na live aqui do culto mensal, como acontece todos os meses na UMADEF. Deus abençoe a vida do servo de Deus e todos os irmãos que estão aqui envolvidos, os músicos, as pessoas responsáveis pela transmissão, pela filmagem, pelo som, aos irmãos que nos antecederam louvando a Deus, nosso irmão Joyce, nosso irmão Will, nosso irmão Anderson, irmão Cristiano. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Também agradecer a Deus pela vida da minha esposa, que hoje me acompanha. Que Deus abençoe a vida da serva do Senhor. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Nós vamos aqui meditar rapidamente na palavra do Senhor, uns 20 minutos, 25, no máximo 30. Nós vamos aqui meditar e extrair o máximo do que o Senhor tem para falar conosco em nome de Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. E o versículo de número 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um livro, uma história, uma personagem da Bíblia bastante conhecido por todos nós, que é o profeta Samuel. Samuel, ele é de tão extrema importância que ele foi o homem que cumpriu um tríplice ministério enquanto ele viveu aqui. Ele foi juiz, ele foi sacerdote e ele foi também um profeta da parte de Deus. Mas a história do profeta Samuel, ela é intrinsecamente ligada, como todas as histórias são, de qualquer pessoa, é ligada à sua genealogia, é ligado aos seus geradores, que no caso de Samuel foi de Eucana e Ana. E no primeiro capítulo nós vemos, contando-nos a Bíblia, o pano de fundo da vida de Samuel. Eucana, um homem da terra de Efraim, ele casa-se com Ana e também é casado com Penina, porque Ana não podia ter filhos. Ana não podia ter filhos e Penina podia. E por conta disso, imagina como que não era a relação dentro daquela casa. Porque Eucana amava mais a Ana, porque toda vez que ele via Ana chorando por conta de que ela não poderia ter filho, tem uma certa hora que ele chega para ela e fala assim: Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Mas para Ana, não é que ela não aceitava o amor de Eucana para com ela, mas Ana de fato e realmente queria ter um filho. E dentro dessa família conturbada, irmãos, porque imagina, iam fazer um passeio, ia já naquele espírito de pé de guerra,
porque os filhos pegavam, iam até perto de Eucana e os levavam para perto da sua mãe Penina. E Ana via aquilo, se sentia triste e não encontrava felicidade. Então, os almoços eram complicados, os passeios eram complicados, a relação era complicada. Por quê? Porque Eucana, ele tinha que dividir o seu tempo, a sua atenção, o seu amor, o seu carinho com duas mulheres somente? Não. Com duas mulheres e com os filhos de uma daquelas mulheres, que no caso era Penina. Mas Ana orava a Deus, porque de ano em ano eles subiam até o tabernáculo para ofertar as ofertas que eram ali costume do povo. E toda vez que Ana subia ali, Ana aproveitava aquele momento para orar, para pedir a Deus que Deus mudasse a sua história, para pedir a Deus que Deus mudasse a sua trajetória, para que Deus transformasse a sua tristeza em alegria. E os estudiosos, eles vão dizer, eles vão nos contar que esse de ano em ano que subia a Siló e da busca de Ana para receber de Deus a resposta, um filho, passaram-se 15 anos. 15 anos Ana orando por uma causa. 15 anos de briga nos passeios. 15 anos de discussões no almoço. 15 anos de discussões no relacionamento. 15 anos de discussão quando ia ter que se limpar a casa, as tendas, né, naquela época. 15 anos de discussão em quem ia lavar a roupa, qual é o dia de quem lavar a roupa e quem vai lavar a roupa de quem. A gente fala assim, nossa, tá forçando. Não tá, porque as coisas não eram no passe de mágica. Não se estalava o dedo e as roupas se lavavam. Não se estalava um dedo e a comida aparecia em cima da mesa. Tinha essas questões a ser lidadas. E quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, nós temos que entender que por trás de tudo que a Bíblia nos diz, há um pano de fundo. Então imagina, não foi 15 anos de ano orando, e quando terminava a oração, era a paz que reinava. Era 15 anos orando, sabendo que quando chegasse no caminho de volta, imagina, no caminho para Siló, discussão. Voltando de Siló, discussão. Nossa, mas estava indo para a casa de Deus. Olha, mas estava voltando da casa de Deus. Mesmo assim, não é fácil a gente falar assim, mas tem que ter a total reverência, tem que ter o amor, tem que ter o respeito. E de fato tem, mas imagina se fosse hoje, os costumes de antigamente, hoje, um homem casado com duas mulheres, uma tinha filho toda hora e a outra não tinha. Imagina como seria a relação. Então Ana passa 15 anos orando, e não somente orando, mas também sofrendo. Porque quem é, irmãos, que tendo dinheiro, tendo um bom emprego, tendo uma vida ministerial na igreja abençoada, não vai querer também que a sua família seja abençoada? Não vai querer também que a sua família seja uma bênção? Não vai também querer que a sua esposa seja uma bênção, que os seus filhos sejam uma bênção, que haja harmonia entre os filhos, na relação entre os filhos, na relação entre filho e pai? Quem é que não vai desejar isso? E não era o que acontecia, porque Penina pirraçava Ana, Ana chorava, aborrecia Eucana. Então, por mais que, obviamente, alguns momentos eram de relativa paz, num contexto geral, não era um lar ali onde tinha muita felicidade, porque tinha esse problema de Ana querer o filho, não ter o filho, de Penina ter filho e esfregar na cara de Ana que ela tinha filho e que Ana não tinha. Então Ana, ela passa, os estudiosos vão dizer, 15 anos orando por uma causa, para que Deus abrisse-lhe a madre e ela pudesse ter um filho. Até que chegou o momento
em que quando eles estão em Siló, Ana vai orar e não sai de Ana palavra alguma. E algumas traduções vai dizer que Ana somente mexia os lábios. E quem é que passa bem na hora em que Ana só mexia os lábios? O sacerdote Eli. E quando ele olha para Ana, ele diz: mulher, essa hora você já está embriagada, né? Aparta-te de ti o teu vinho. Aí Ana na mesma hora responde: ora, meu senhor, eu não estou embriagada, eu estou amargurada de espírito. Talvez Ana pudesse dizer: antes eu tivesse embriagada com vinho, que pelo menos eu estaria feliz, mas não, eu estou amargurada de espírito. Eli não pergunta o que ela passava. Eli não perguntou o que é que amargurava o coração dela. Ele não pergunta: mas o que é que tanto te aborrece? O que é que tanto te causa dor? O que é que te tanto causa desconforto? Ele não pergunta nada, mas quando ela responde: eu não estou bêbada, eu estou amargurada, ele fala: então vá em paz e que o Senhor conceda o desejo do teu coração, que o Senhor conceda o que você tem pedido nesta oração. E a Bíblia nos diz que eles vão embora e Eucana conhece a Ana e o Senhor se lembrou de Ana. Aí nós falamos assim por cima e pensamos que foi só dessa maneira. E foi? Não, porque antes disso, Ana, ela declara, ela fala assim: olha, se eu tiver um filho varão, eu vou entregá-lo ao templo, para ele viver no templo, para ele trabalhar no templo, para ele ter uma vida no templo, entregue ao Senhor. Então Ana não simplesmente queria um filho. Ana, ela falou assim: eu quero um filho, e se o Senhor me der esse filho, eu vou devolver esse filho para o Senhor. E aí nós podemos ir lá e lembrar do que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, dizendo: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus e pedimos só porque nós vamos nos sentir bem com isso. Pedimos porque nós vamos nos sentir mais à vontade com isso. Ana podia dizer: Senhor, eu quero pedir um filho, eu quero que o Senhor me dê um filho, porque se o Senhor pelo menos me der um filho, Penina já não vai poder falar mais nada. Eu quero que o Senhor me dê um filho para eu mostrar para Penina que eu também posso ter. Ana podia orar desse jeito? Podia, porque nós estamos numa relação humana, nós somos carne. Mas Ana ora: Senhor, se o Senhor me der um filho varão, eu vou entregar ele para você. Talvez Deus não tenha ainda te entregado aquilo que você tanto pede, porque você está pedindo para você. Talvez Deus ainda não abriu aquela porta de emprego, porque você quer aquela porta de emprego para você. Talvez você ainda não foi chamado para aquele concurso que você prestou, você viu o gabarito, você errou pouquíssimas perguntas, mas ainda não foi chamada, porque você está pedindo um concurso para você. Talvez Deus não te permitiu trocar de carro, porque hoje você leva todo mundo, soca todo mundo dentro do carro e vai todo mundo para toda a igreja, rua de barro, rua de terra, lama, mas você vai. Mas se Deus te trocar por aquele carro 2017, 2018, vai colocar jornal, vai brigar com quem pisar na borracha. É por isso que Deus não te dá, é porque você está pedindo para você. Mas na hora em que nós começarmos a pedir as coisas para Deus, dizendo: Senhor, eu quero aquilo, eu quero isso, mas que tudo isso que eu esteja te pedindo venha para que no final o seu nome seja engrandecido e louvado, porque você merece. Muitas das vezes nós pensamos: nossa, o inimigo está
violento, o inimigo está furioso. Não é. Deus não está te dando, porque Deus sabe que se Ele abrir a porta, você desvia, porque Ele sabe que se Ele te der o carro, você para de trabalhar, porque Ele sabe que se Ele te fazer você passar naquele concurso público, você vai esquecer a humildade de onde você veio. É por isso. Mas quando nós começarmos a orar dizendo: Senhor, me abre aquela porta, mas que em tudo o Teu nome venha a ser glorificado. Senhor, me dá aquele carro, mas que em tudo o Teu nome venha a ser glorificado. Senhor, que aquele concurso que eu prestei me chame, mas que em tudo o Teu nome venha a ser glorificado. Deus vai responder com sim? Não sei, mas a probabilidade de que Ele responda é maior, porque Ele entende: se eu der, Ele não vai desviar; se eu der, Ele não vai parar de trabalhar; se eu der, Ele não vai esquecer da onde Ele veio. Então eu vou abençoar, porque Ele quer ser abençoado para continuar abençoando vidas. Ana podia ter falado assim: eu quero um filho, porque eu quero mostrar que eu sou útil. Não, mas ela fala: não, Senhor, me dê um filho, e o filho que o Senhor me der, eu vou devolver ele para a Tua obra, a Tua casa e para o Teu reino. E Deus se lembrou de Ana. Ana concebe, gera e dá à luz a Samuel. E quando se passa o tempo da amamentação de Samuel, Ana leva ele até o templo, entrega para Eli e fala: agora está aqui, eu estou cumprindo o meu voto. Eu orei, eu disse a Deus que se me desse um filho varão, eu o devolveria para que ele trabalhasse para Deus. Ele já desmamou, então eu estou entregando, eu estou cumprindo a minha parte do voto. Eu estou cumprindo o meu voto, porque voto é uma coisa séria. Aí ele vai dizer: olha, não faça voto, mas se fizer, cumpra, porque era melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Ana não, ela fez o voto, recebeu a bênção da parte de Deus e cumpriu a sua parte. Entregou Samuel para trabalhar, para viver, para ter uma vida integral na presença de Deus. E quando nós vemos no capítulo 2, Ana ela faz um cântico para Deus em agradecimento. Pesadas por Deus são as obras na balança. Ele mata, Ele exalta, Ele faz morrer, Ele faz viver. E depois, no capítulo de número 2, os crimes dos filhos de Eli nos são anunciados. E depois, no capítulo de número 2, tem ali o ministério de Samuel, contando já o início de Samuel, do ministério de Samuel. Samuel vivia sob uma influência boa, porque ele era um homem de Deus, mesmo com as suas falhas, ele era homem de Deus, mas os filhos de Eli já não se podia dizer a mesma coisa. Mas Samuel ministrava e servia perante o Senhor. E é aqui que nós chegamos no versículo 1 do capítulo de número 3 de 1 Samuel. Olha o que diz o texto: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Aqui nós aprendemos que o jovem Samuel, a criança, o filho que Ana entregou para Deus, ele crescia no templo, vivia no templo e ele trabalhava. E diz: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Samuel servia ao Senhor perante Eli. Samuel não servia a Eli. Samuel não trabalhava para Eli. Samuel não fazia as coisas por conta de Eli. Samuel servia ao Senhor perante a presença de Eli. Eli era o responsável por Samuel, mas Samuel fazia aquilo não porque Eli era o seu responsável, mas Samuel fazia o que fazia porque ele servia ao Senhor.
E nós temos que de todas as maneiras, de todas as formas, tentar nos encaixar nisso aqui. Que lá para frente, quando nós já morrermos, ou então quando nós já não estivermos ativos na obra, alguém venha olhar para nós e dizer: o Estevão servia ao Senhor perante o pastor Rubens Pinha ou perante o ministério da igreja, mas servia ao Senhor. O irmão Fábio servia ao Senhor perante o ministério. O nosso irmão Cristiano servia ao Senhor perante o ministério. Porque hoje, muitas das vezes, o que nós vemos é o contrário. Nós servimos ao ministério e perante o Senhor. Eu sirvo a igreja, eu sirvo o meu líder, mas eu não sirvo a Deus. Não, mas Deus está falando para você ir para a direita. Não, mas falaram para eu ir para a esquerda, eu vou por aqui. Não, nós temos que ser igual Samuel. E o jovem Samuel servia ao Senhor. Não está dizendo que Samuel era rebelde, não está dizendo que Samuel era bocudo, não está dizendo que Samuel não respeitava a autoridade, mas está dizendo que Samuel tinha por primazia no seu coração: eu sirvo a Deus, eu trabalho para Deus, eu amo a Deus, eu me desgasto para Deus. E é nisso que nós temos que aprender. Que nós, já que estamos trabalhando, já que tivemos a honra de sermos chamados por Deus para trabalhar na sua obra, que nós sirvamos a Ele com inteireza de coração, com sinceridade de coração, com constância, como nosso irmão aqui nos antecedeu, disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Mas o que nós não podemos deixar de fazer é de servir ao Senhor. E o jovem Samuel servia ao Senhor. Ele servia ao Senhor. Não por aquilo que ele poderia ganhar. Não para mostrar que ele estava servindo, não para mostrar que ele estava trabalhando, não para mostrar porque ele sabia, não para mostrar que ele cantava, não para mostrar que ele pregava, não para mostrar que ele fazia. Não, ele servia ao Senhor, porque toda a sua vida ele foi ensinado a servir ao Senhor. Que nós possamos ser exemplos para as pessoas à nossa volta, e que as pessoas venham olhar para nós e venham dizer: fulano serve ao Senhor, perante o ministério, perante o pastor, perante a liderança, mas serve ao Senhor, E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Aqui nós vemos o quão profundo e interessante é esse versículo 1 do capítulo 3 de 1 Samuel. Porque diz: a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Ponto e vírgula. Não havia visão manifesta. Então o que o escritor estava querendo dizer? O que o escritor disse aqui? Ele estava dizendo: olha, a palavra de Deus era de suma importância. Não tinha visão manifesta. Deus não se manifestava através de visões. Deus não se manifestava através de revelações. Não, era a palavra de Deus. E algumas traduções vai dizer assim, e era muito difícil, era rara as oportunidades em que Deus falava. Porque não havia visão manifesta. A palavra de Deus era de muita valia. Muita valia por quê? Porque é a palavra de Deus. E naquele tempo era de muita valia, porque não era sempre que a palavra de Deus vinha como mensagem para o povo. E não havia visão. Hoje, na graça, na segunda aliança, somos salvos por meio da graça, por meio da fé. Nós temos total acesso à palavra de Deus e nós não damos o devido valor à palavra de Deus. Naqueles tempos a palavra de Deus era de grande valia.
Não havia visão manifesta. Hoje a palavra de Deus está escrita em diversas línguas, em diversos formatos, em diversas formas de tradução, mas ainda assim eu ouso dizer que nunca se viu um povo, uma cristandade tão distante da palavra de Deus. Porque uma coisa que não havia lá, talvez haja hoje, coisa que eu particularmente não acredito muito, mas era o que? Não havia visão manifesta. Sabe no que a igreja está se afundando? No sincretismo religioso. Eu vou explicar o que é sincretismo religioso. Sincretismo religioso nada mais é do que você pegar a experiência e colocar acima da palavra de Deus. É você colocar os arrepios acima da palavra de Deus. É você pegar as línguas estranhas e colocar acima da palavra de Deus. É isso que é o sincretismo. E é isso que está entrando cada vez mais profundo dentro da casa de Deus. Hoje você pergunta, não, olha, eu não vou para a igreja porque eu não sinto. Não, eu não vou para a igreja porque eu não senti. Eu não acredito porque eu não sinto. Não, mas a Bíblia não diz que nós somos salvos porque sentimos. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É através da fé em Jesus Cristo que nós alcançamos a salvação. Então nós temos que voltar, meus irmãos, a dar o devido valor à palavra de Deus. Se os irmãos abrirem lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, 1 Coríntios, no capítulo de número 15, e o versículo de número 3 e o versículo de número 4, Paulo explicando aos irmãos de Corinto que o que ele falava não era uma invenção, que o que ele falava não fugia da lei, que o que ele falava não fugia do Antigo Testamento. Ele vai dizer, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo está dizendo, olha, o que eu tenho pregado para vocês não é uma coisa que eu imaginei, não é uma coisa que eu pensei, mas o que eu tenho falado aqui é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós, irmãos, precisamos voltar a dar o devido valor à palavra de Deus, porque nós estamos acostumados nos nossos cultos, eu falo das Assembleias de Deus, vem um pregador que é avivalista, nada contra, e ele grita, ele pula, ele fala línguas estranhas, e se alguém estiver lendo a Bíblia na hora, e se alguém ficar calado, ele começa, é porque tem uns que não dá glória, é porque tem uns que está dando nota, é porque, irmãos, não, é isso que toda a igreja deveria fazer, porque se toda igreja examinasse o que estivesse sendo pregado, nossos púlpitos não estariam cheios de enganadores. É por isso que nós precisamos olhar para o versículo 1 do capítulo 3, 1 Samuel, de lembrar, e a palavra do Senhor era de muita valia. A palavra do Senhor é de muita valia. Nós precisamos. O que Paulo diz? Olha, os irmãos de Bereia são um pouco melhor que os de Tessalônica. Por quê? Porque enquanto eu pregava, eles consultavam para ver que o que eu estava falando era de fato o que as Escrituras diziam. Você não vê Paulo dizendo, olha, estavam dando nota para a minha pregação, olha, estavam julgando a minha hermenêutica. Paulo falou assim, estão fazendo certo, porque eu estava pregando e estavam examinando o que eu estava dizendo, se o que eu estava dizendo de fato concordava com o que a Escritura diz. Meus irmãos, que nós venhamos ser nomeados de muitas coisas, de frios, de gelados, de muitas vezes até de não pentecostais,
mas que nós não venhamos deixar de dar o devido valor à palavra de Deus para amaciar ego de ninguém, porque o que manda na igreja é a palavra, o que dá vida à igreja é a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque, como você olha, porque toda palavra ela é divinamente inspirada. O inspirado aqui é teopneus, ou seja, respiração de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Irmãos, não tem como nós falarmos que amamos a palavra e nos nossos cultos deixarmos 15 minutos para a pregação. Não tem como a gente dizer que ama a palavra e deixar 10 minutos para a pregação. Não tem como a gente dizer que ama a palavra e dividir a palavra em 2 períodos, em 3 períodos de 15 minutos. Não, a palavra é coisa essencial para nós. No dia que nós de fato colocarmos o valor da palavra de Deus acima de experiências ditas sobrenaturais, quando nós colocarmos a palavra de Deus acima do que dizem credos humanos, no dia que nós colocarmos a palavra de Deus acima de cada uma decisão das nossas vidas, nós veremos a diferença. Porque mais para frente no capítulo de número 3, vem uma voz do céu dizendo, Samuel. Ele pensa que ele volta, ele fala assim, não é. Até que ele fala assim, olha, quando te chamar de novo, fala assim, fala, Senhor. Porque quem ouve? Porque o teu servo ouve. Por que que ele ouviu? Por que que ele é servo? Porque que ele valorizava a palavra de Deus. Meus amados e queridos irmãos, que nós não venhamos a deixar o sincretismo espiritual tomar conta das nossas igrejas, aonde a experiência é maior do que a palavra, mas que a palavra venha a ser majoritariamente o poder, a força motriz que movimenta a igreja de Jesus Cristo na terra. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.